Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Lado a Lado Cast, o videocast que tem a missão de cuidar de você. Hoje, o Lado a Lado Cast fala sobre a alimentação e os cuidados com o coração. Hoje falaremos sobre como os alimentos podem ajudar no controle de doenças ou impactar a saúde. Falaremos também sobre como a alimentação pode ajudar no controle das doenças do coração, como pressão alta e diabetes e obesidade. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Hoje vou bater um papo com a doutora Francisca Ferreira, nutricionista clínica. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse instituto aqui, que eu tenho o maior carinho e acompanho pelo Brasil inteiro, pela luta que vocês fazem para a nossa população, em especial na luta pela a saúde de qualidade. E aí, para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem é essa pessoa fantástica, Francisca? Muito obrigada pelas palavras. Meu nome é Francisca Ferreira, sou nutricionista oncológica e trabalho com doenças crônicas, quais sejam aquelas doenças mais comuns que tem aí a população. Sou formada pelo Instituto Albert Einstein e atuo diretamente com esses tipos de doenças e tenho um consultório próprio no Itaim Bibi. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças do coração. E aí eu queria que você falasse para nós um pouquinho quais são os alimentos que fazem bem para o nosso coração. Isso é um assunto, Marlene, muito importante e pouco falado, que é a questão da saúde cardiovascular. Porque quando pensamos em doença do coração, a gente só volta para o coração, e não. As doenças cardiovasculares é uma doença que ela atinge muito, em especial as mulheres, a partir dos 40 anos, por causa de sérias transformações que ela vem a ter. E com isso é necessário uma alimentação baseada em alimentos saudáveis, nos quais venha a prevenir certos tipos de doenças cardiovasculares. Dentre eles, por exemplo, uma alimentação rica em fibra, frutas e vegetais é muito importante para essa fase aí da mulher após os 40 e evitar as doenças cardiovasculares. E aí, Francisca, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Nós estamos falando assim daquela mulher que geralmente a gente fala assim: nossa, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho que trabalhar, aí eu tenho que deixar os alimentos, né, preparados, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Porque a gente tem que olhar para a nossa população, né? Nós temos que olhar para aquela população que, às vezes, né, tem que cuidar do filho, tem que deixar a comida pronta para o filho, tem que ir trabalhar. Às vezes, a gente fala assim, é caro, né? Porque a gente vê que hoje uma alimentação de qualidade, ela é cara, né? Que orientação se daria para essa mulher que não tem condição de ter uma boa alimentação e não tem também recurso financeiro para colocar ali na sua mesa uma alimentação de qualidade? E é aquilo que a gente fala, né? Às vezes é mais fácil ir no supermercado e comprar as coisas ali já, né? O salgadinho, aquela coisa que já vem ali, né? Pronta, né? Ótima indagação. Quando eu falo de alimentação, uma alimentação de qualidade, eu não estou falando de uma alimentação cara. É fazer o básico. É o arroz, o feijão, o tomate, uma verdura, um legumes, coisas básicas do nosso dia a dia. E para aquelas mulheres que não tenho tempo, não tenho tempo porque eu tenho aquele dia corrido. Geralmente, as mulheres no Brasil são chefes de família, né? Então, elas têm ela trabalha, à noite ainda chega, vai correr para dar banho nos filhos, cuidar dos filhos. O que sobra de tempo para ela? Mínimo. Então, ter uma organização dentro de casa, na parte alimentar, é fundamental. E aqui está a parte que eu sempre ensino para os meus pacientes. Eu não quero que vocês comprem, por exemplo, quinoa, que é um certo tipo de alimento ótimo, mas tem famílias que não conseguem comprar. Mas você tem o feijão, mas você tem o arroz. O que eu digo é que
evite os ultraprocessados e processados. É só isso. É comer aquilo que Deus criou. Deus não criou o salgadinho. Entendeu? Então, quando eu passo a alimentação, o meu paciente, ele faça do seu dia a dia. E adequando isso à sua rotina. Porque senão ela não vai fazer. Eu sempre digo assim que, quando você falou assim na questão, mas é caro fazer dieta. Eu não estou mandando, nem estou... Uma dieta cara, o que seria uma dieta cara? Um salgadinho eu não sei quanto que custa, mas vamos supor que uns R$ 10. R$ 10 eu compro uma batata, 1 quilo de batata, e faço uma batata com uma carne. Uhum. Então, é fazer as trocas corretas e inteligentes para a sua vida. Uhum. O consumo do sódio e do açúcar, né? Nós sabemos que são 2 vilões, né? Que, dependendo do consumo, ele acaba sendo 2 vilões hoje, que quando você pega muitas pessoas, hoje você vê a incidência, né, você tem diabetes, você tem a questão da obesidade. Você que é uma nutricionista, como que você orienta os seus pacientes com relação ao consumo tanto do sódio e o açúcar? Bom, essa questão do açúcar, o açúcar é um mal que é considerado, se vê nas pesquisas, considerado tipo uma droga, tipo cocaína mesmo. Uhum. E nós somos dependentes. Por quê? Nós somos educados a nos consolar com um doce. Se notarmos, é normal qualquer um, terminou o almoço, dá vontade de comer um doce. Porque é da nossa cultura, mas o doce, o açúcar em si, ele faz mal. Só que eu não posso retirar nem o sódio, nem o açúcar de uma pessoa de um dia para a noite, porque ela está a vida inteira acostumada. Então, eu tento e oriento os meus pacientes a reduzir, fazer trocas saudáveis. Está afim de comer um doce? Vamos para uma fruta, substituir aquele doce por uma fruta, por um alimento mais saudável. No que toca ao sódio, eu sempre falo para eles, leia rótulos. Leia rótulos, não tenha preguiça. Perca mais tempo no supermercado olhando rótulo. Escolha, sim, o alimento com menos sódio, porque não é só o sal que prejudica a sua saúde, e sim, diversos alimentos possuem sódio. É criar essa educação no paciente de olhar rótulo e saber escolher. Uhum. Você falou uma coisa super importante, que é a gente começar a criar esse hábito de ler os rótulos. E aí, quando você traz essa informação, aí eu venho com uma outra pergunta, né? Quando a gente começa a ler rótulos, aí a gente vai para a seção dos produtos diet, né? Aí, quando você olha os diets, aí você começa a consumir alguns produtos que está lá diet. Só que aí você vai ver alguns, a carga de sódio que tem nesses produtos, a gente às vezes está consumindo algo que é diet e que tem uma carga de sódio que é muito alta. E você acha que você está consumindo algo ali que é algo que para você está fazendo bem, mas tem uma carga altíssima de sódio. Estou dando esse exemplo, sim, mas você deve ter outros exemplos. Sim, você falou tudo. É por isso que eu educo o meu paciente a olhar rótulo. O fato de estar escrito lá diet, light, não quer dizer que ele seja bom. Tem muitos produtos light, diet que não são bons. É melhor você pegar o normal, porque às vezes tem menos açúcar e tem também menos sódio. Por exemplo, tem alguns, as pessoas veem lá, diet ou light, 0 açúcar, mas tem outros tipos de açúcar, não é só um tipo de açúcar que faz mal para a nossa saúde. Agora, falando um pouco das doenças cardiovasculares, quais são os vegetais, os alimentos que você orienta os seus pacientes a consumirem, que fazem, assim, que são os alimentos que fazem bem para o coração? Bom, depende muito, porque assim, as doenças cardíacas, como tantas outras doenças, eu digo que nós temos uma doença, mas ela é desencadeada por outro tipo de doença. Então, por isso que é importante uma alimentação individualizada para aquele paciente. Por quê? Por exemplo, quem tem problema de rim, geralmente vai dar problema futuro no coração.
Tá? Então, o que eu digo para ele? Sempre consuma frutas pobres em potássio. Então, uma coisa vai levando a outra. Não existe um só problema de coração que o paciente tenha só problema de coração. Ou ele tem pressão alta, ou ele tem obesidade. Então, eu tenho que indicar alimentos para suprir todos esses fatores. E nada mais que, por exemplo, quem tem problemas de rim, dependendo do tipo de folhas, eu retiro, porque tem folhas que são ricas em fósforo. Ele não pode. Dá um exemplo. Por exemplo, o espinafre. O espinafre, inclusive ontem eu retirei da dieta de uma paciente que ela já estava acostumada. Não coma espinafre, a folha, porque ele é rico em tal substância que vai te causar problema maior no seu rim, que já está funcionando 13%, por exemplo. Entendeu? Então, é sempre avaliado o paciente no todo, em todos os problemas que ele tenha, para que foi gerado aquele desenvolvimento no problema no coração dele. Que nem a carambola. A carambola parece que também ela, dependendo acho que é para rim. Exatamente. Né? Dependendo da doença renal que você tenha, a carambola também parece que você tem que suprimir, né? Você não pode consumir. Não pode consumir em grande quantidade. Nenhuma fruta, nenhuma verdura ou legume, eles são proibidos. Porém, a gente tem que saber controlar a quantidade. Se eu puder evitar, como por exemplo, essa paciente, ela gosta de espinafre. Evite. Mas eu não vivo sem. Vamos consumir menos e aos poucos ir retirando. Mas é o que você falou. Dependendo do tipo de doença renal, a carambola vai prejudicar. E quais são os alimentos que você coloca como os amigos do coração? Amigos do coração. Por exemplo, quem tem problema do coração, ele não pode consumir muita água. Então, eu coloco alimentos ricos em água. Melancia, morango. Tá? Então, são alimentos, frutas, no caso, que eu indico, sim, para o meu paciente. Que nem agora. Agora nós estamos vivendo, com toda essa questão climática, nós estamos vivendo um momento que as temperaturas estão muito altas. E aí nós temos a nossa população que está envelhecendo, né? E nós sabemos que as pessoas ficam falando muito que você precisa se hidratar. E a gente fica falando assim, não, mas você vai tomando água, só água? Então, qual é a orientação que você tem dado aos seus pacientes? Quando ele tem problema cardíaco, eu sigo o que o médico dele já passou. Geralmente, o médico indica que ele beba menos água. Por exemplo, eu tenho um paciente que o médico só orientou 700 ml de água. Só que ele sente muito sede. Então, eu tento fazer com que ele entenda saciar essa sede através das frutas. As frutas ricas em água, que é a melancia, a tangerina. Frutas que vão saciar essa sede dele, principalmente nesses dias de calor. E, por exemplo, quando a pessoa ela não tem acesso, né, a comprar, né, a pessoa mora numa região que é uma região que não tem acesso a tanta recurso. O que você orienta essas pessoas? Bom, isso aí é um grave problema, tá? Infelizmente, existe muitas pessoas, a gente tem que olhar também para elas. O Brasil é grande, né? O Brasil é grande e a gente eu digo sempre que nós vivemos numa bolha, né? Nós podemos chegar no supermercado e comprar um determinado alimento. Mas essas pessoas, existem muitas pessoas que não têm sequer condições de chegar no supermercado e comprar determinado alimento. Então, eu pego essa pessoa e tento fazer, o que você tem em casa? Eu só tenho que seja... eu vou dar um exemplo. Doutora, vou logo ser trágica, só tenho água. Mas eu não posso beber porque eu tenho um problema no coração. Então vamos congelar essa água e vamos fazer gelo. Parece coisa absurda, mas eu tenho o paciente, a pessoa com sede é pior do que estar com fome.
Então, eu tento fazer. Então, vamos se virar com o que nós temos. E tentar, alimentos. O que você tem em casa? Vamos trabalhar em cima disso daí, trabalhar na quantidade certa para não vir a prejudicar. E um paciente oncológico, né? Que eu sei que você é uma especialista, né? Quais as orientações que você dá para um paciente oncológico, né? Que tem que ter ali, tem toda aquela questão da fadiga, da questão da químio, né? De todo o enjoo. Quais são as orientações, os alimentos que você sempre está orientando a essa paciente ou esse paciente? Bom, isso é engraçado. Primeiramente, eu peço para eles ter fé. Fé, paciência. Porque, assim, eu sei que é difícil. Vai ter dia, principalmente no dia pós-químio, ou até mesmo pré-químio, ou qualquer outro tipo de tratamento do câncer. Porque nós temos que trabalhar também a ansiedade. Aí, o que acontece com a ansiedade? Um dia antes, eles comem demais, e no dia da químio, eles não querem comer. Por quê? Porque realmente o medicamento, o tratamento do câncer, ele dá certos tipos de enjoo, náusea. Só que eu oriento eles, vocês têm que mesmo assim comer. Leve, inclusive eu passo e-book de lanches para ele levar para o hospital. Vocês têm que comer, vocês não podem ficar sem comer. A alimentação é crucial para a continuidade do tratamento. Doutora, mas eu não tenho fome, eu saio da químio muito cansada, com muita fadiga. Mesmo assim, eu digo, vocês têm que fazer um esforço. Fracione a alimentação. Não consigo comer, 100 gramas. Diminua, fracione, mas não deixe de comer. Porque não existe nenhum medicamento, não existe nenhuma pílula que vai substituir um alimento. Tá? E você se alimentar bem, mesmo nos dias que você está desanimado, por isso que eu digo, tem que ter paciência, é fundamental para você não se desnutrir. E assim, a sua imunidade não baixar. Com esses dois aqui, vem a ocorrer, seu tratamento pode ser interrompido. E seu tratamento sendo interrompido, vai te prejudicar mais ainda a sua saúde. Você sabe disso, que você trabalha diretamente com esse público. Também você sabe que muitas das vezes é interrompido. Por quê? Porque ou a pessoa está com a imunidade muito baixa, não dá para continuar o tratamento, porque o tratamento é agressivo mesmo. Ou porque a pessoa está desnutrida. Então, eu sempre falo, não consegue comer? Aquela quantidade que eu indiquei da refeição, fracione. Coma mais vezes, mas tem que comer. E hoje, falando um pouco da baixa imunidade, né, que você vê que hoje a gente tem tido muito essa queixa, né, das pessoas. Quais são as dicas, assim, aquela dica de ouro que você tem dado para os seus pacientes para ajudar na melhora dessa imunidade? Comer fruta. Comer bem. Sempre eu vou falar isso. Mas, claro, que dependendo do caso... E quais são as frutas? Vitamina C é importantíssima, tá? Aí eu vou partir para as frutas amarelas, né? Laranja, mexerica, tá? Aquelas frutas que vai aumentar a minha imunidade. Ela é de suma importância. Mas eu sempre falo para eles também, se caso for necessário, a gente suplementa, porque tem casos que realmente só você comendo um alimento não é o suficiente para suprir a minha deficiência e assim a minha imunidade subir. Aí a gente faz suplementação. Aí você chegou num ponto também que eu gostaria de falar, que é a questão da nutrição especializada. Sim. Porque tem alguns pacientes que a gente sabe que chega um ponto que não adianta você só trabalhar a questão da alimentação, né? Que ele chega num ponto que ele precisa de uma nutrição especializada. Quando chega nesse ponto, qual que é a sua orientação? Né? Que você precisa fazer essa suplementação. Como que você orienta? Porque tem algumas pessoas que têm a condição
de comprar ter acesso, né, a essa suplementação. Agora, tem pessoas que não têm, né? Como que é essa sua orientação? Bom, quando a pessoa tem condições de comprar, eu indico sim manipulados, no qual vai fazer a suplementação de alguns tipos de vitamina. E até mesmo, por exemplo, dependendo do tipo de paciente, o grau do tratamento que ele já esteja, ele vai precisar de proteína, porque talvez ele não esteja comendo proteína adequadamente, suprindo aquela necessidade dele. E ele está perdendo músculo. Aí a gente tem que correr para a proteína, ele não pode perder tanto músculo. O ideal seria ele não perder, mas nós sabemos que na luta contra o câncer vai ocorrer isso, é normal. Então, passamos a fazer essa suplementação através de manipulado e através mesmo de indicação de proteína que vende em lojas especializadas. Quando o paciente ele não tem condições, eu tento ser o máximo sincera com ele, de pedir para ele que tente fazer pelo menos a compra de um suplemento mais necessário, tá? E tentar suprir o resto apenas com alimentação. Mesmo sabendo que muitas das vezes nós não vamos atingir tão rápido o objetivo que precisamos. E essa nutrição especializada, a pessoa ela consegue fazer isso em casa ou tem que ser em hospital? Não, a gente faz em casa. Inclusive, os meus pacientes, eu peço sempre, ou seja, consulta online ou presencial, eu peço que traga o cuidador ou a esposa, que às vezes a maior parte é filho ou esposa que cuida. Tá? Eu peço que traga eles. Para quê? É muito importante eu conversar com eles e explicar para eles como eles podem fazer. Desde o preparo até mesmo de como você, vamos lá, talvez não seja a palavra correta, manipular o paciente para comer. Porque eles viram umas crianças, principalmente idosos. Tá? Eles viram criança. Então, eu mostrar para eles, olha, é assim que tem que ser. Vamos fazer isso, tentar dessa forma. Se a gente não conseguir, a gente vai tentar outra estratégia. Deixa o prato mais bonito, porque nós, na realidade, nós comemos com os olhos. Imagina nós doentes. Né? A gente sempre procura conforto através da alimentação. Então, eu sempre trago o cuidador do meu paciente para conversar, para discutir qual a melhor estratégia que nós vamos seguir com o paciente. E também porque muitos pacientes chegam no seu consultório falando que come isso, aquilo. Quando você vai conversar com o cuidador, ou a esposa, ou o filho, não é nada daquilo. Mas quem é que faz a comida? Quem é que prepara o alimento para ele? Quem acompanha ele no dia da quimioterapia ou da radioterapia que seja? É aquela pessoa. Então, ela vai chegar com mais verdade do que muitas vezes o paciente. E aí, hoje, nós temos essa interação que é a cardio-oncologia, né? Que é a gente tem conversado muito da interação do cardio e do onco. E aí nós temos essa figura super importante que é a nutricionista, né, e outros profissionais que estão nessa essa equipe, né, multiprofissional que está olhando o cuidado desse paciente. Como que você vê essa equipe toda olhando para esse paciente, né? Você vê isso cada vez mais assim, acontecendo no dia a dia, ou você espera que isso melhore ainda mais, ou você sente que isso ainda não está acontecendo da forma adequada? Em janeiro nós tivemos lá em Brasília o congresso, né? Que eu fiquei muito feliz em saber que o nutricionista agora faz parte, né, do tratamento oncológico. Isso é de suma importância. Por quê? Porque ele está dizendo exatamente isso. Nenhuma pílula vai substituir
o alimento. Não existe um remédio que diga assim, isso aqui é uma refeição, é o almoço. Isso é um reconhecimento muito importante para nós e para a sociedade. O maior problema é fazer com que conscientizar o paciente, conscientizar as famílias, principalmente de baixa renda, da necessidade de você procurar um nutricionista. O que eu conheço, todos os médicos, eles indicam, olha, procura um nutricionista porque você precisa. Isso nem estou falando só de câncer, só da parte oncológica. Mas você procurou um cardiologista. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar, procure um nutricionista para te orientar uma dieta, faça exercício. Só que o que acontece? A nossa cultura, o paciente ele leva, não vou gastar dinheiro com nutricionista. Não vou, é bobagem. Eu vou andar na rua, eu vou comer isso daqui, eu vou comer aquilo mais saudável, vou comer verdura. E não é bem assim. O nutricionista ele tem um papel de adequar a alimentação ao seu caso, às suas necessidades, porque somos únicos. A necessidade da Marlene não é a mesma da Francisca. Por mais parecida que nós somos, não podemos fazer isso. Vou pegar uma dieta não vou procurar um médico, um nutricionista, não. Procurar uma dieta no Google. É o pior erro que você faz. Porque aquela dieta, é como eu falei, tem alguns alimentos que não é bom para você que tenha, no exemplo que eu dei anteriormente, rim. Lá é uma dieta, apenas um papel que jogaram lá. Mas, infelizmente, nós temos que educar ainda a nossa população para a importância de um nutricionista na sua vida, de um planejamento alimentar. Perfeito. E aí você trouxe um ponto que eu acho super importante, que é a busca hoje, nós temos o Dr. Google, né? E o Dr. Google, hoje eu preciso fazer uma dieta, né? Eu vou no Dr. Google. Por que eu vou procurar uma nutricionista, né? E no Dr. Google eu acho tudo, né? E eu acho tudo para o bem e para o mal, né? E aí eu acho que uma das coisas super importantes que você colocou, e eu queria encerrar esse episódio exatamente com isso. Eu queria que você falasse, né, para quem está nos ouvindo e quem acompanhou esse episódio até aqui, da importância da nutricionista, né, do papel da nutricionista e da importância das pessoas olhar para a alimentação e a importância da alimentação na vida da gente, né? Que o que faz bem para a Marlene pode não fazer bem para a Francisca, que não pode fazer bem para a Maria, que não pode fazer bem para a Joana, né? E para o Manuel, e para o Roberto, e para tantas outras pessoas. E que a gente tem que ter responsabilidade, né? A nossa população está ficando doente, a nossa população está envelhecendo e a gente precisa olhar para a nossa saúde. E a gente precisa ter a responsabilidade que o nosso corpo emite sinais. E muitas vezes a gente não está prestando atenção a esses sinais, né? Então, eu queria que você fechasse esse episódio mandando uma mensagem ali para aquela lente, olhando nos olhos das pessoas, né? Que eu acho que você é uma pessoa que se dedica muito, é uma voz muito forte, e que você falasse para as pessoas sobre a importância disso. Eu quero deixar uma mensagem muito importante, uma reflexão. Nosso corpo é nosso templo. Não existe vida, não existe filho, não existe carreira, não existe trabalho sem o nosso corpo. E para nós termos força para trabalhar, educar nossos filhos, correr atrás, brincar com os nossos netos, precisamos estar bem saudáveis. Então, eu peço para vocês, é muito bonito a gente ver blogueiro, muito bonito a gente ver em redes sociais, em Google, receitas milagrosas. Não existe receita milagrosa. O que existe são pessoas tentando ser melhor. Quando eu digo para vocês que não existe dietas milagrosas, eu estou falando na questão que são corpos lindos, mas para chegar ali foi anos e anos trabalhado, e muitas das vezes trabalhado de forma
através de cirurgia plástica. A nossa saúde, ela vai muito mais além do que a nossa estética. A estética, ela é uma cereja do bolo. O mais importante é a nossa saúde. E a nossa saúde não tem preço, você não vai encontrar no Google. Ela é única, porque você só vai conseguir através de um planejamento adequado que supra as suas necessidades. Portanto, cuide do seu bem maior. Se hoje eu perguntasse para os meus pacientes que estão lá no hospital, o que você mudaria da sua vida? Eu tenho certeza que 100% dos meus pacientes, ele falaria, doutora, eu cuidaria da minha alimentação. Eu já fiz essas perguntas para ele. Eu cuidaria da minha alimentação, para que eu possa chegar aos meus 100, meus 105, por que não? Com saúde, correndo atrás dos meus netos. Quantos anos você quer chegar? Eu quero chegar a 100 anos. E você? E para isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso templo, através de uma alimentação saudável. Francisca, muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje recebemos aqui essa pessoa incrível, a Francisca, nutricionista clínica, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso. Vocês viram o quanto ela contribuiu nessa discussão. E assim nós encerramos esse episódio do nosso Lado a Lado Cast. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe esse conteúdo, que você mande essa mensagem aqui para seus amigos, né, para quem você acha que mereça receber essa mensagem, que você curta, né, e que você siga o Lado a Lado, né? Nós temos um portal com muita informação, muito conteúdo, que é o ladoaladopela.org.br, e que você nos siga nas mídias sociais, estamos em todos os canais, e eu espero você no nosso próximo episódio. Te espero, hein? Não fuja, não. Até o próximo.